Graça e paz, irmãos! Está começando mais um Dá o Papo Singe, o seu podcast quinzenal da Segunda Igreja Nova Jerusalém. Aqui é Igor Mano Bacon e não é sobre largar todas as coisas que você faz para servir a Deus, mas sim sobre servir a Deus em tudo que você faz. Ô, meu Deus. Hora da selfie. Desculpa, gente. A gente Aqui, tá Henrique. tirando o selfie. Tem que aproveitar, O gente. pastor cortou. Ó, eu sou Henrique Nogueira e o meu chamado é para a excelência, senhoras e senhores. É isso aí. Amém. Eu sou Henrique Ferro e o trabalho aperfeiçoa a obra. Olha só, Ó. gente. Eu tô aqui no meio dessa galera, eu sou o pastor Jailton. E você viu que eles mandaram um monte de fase de efeito aqui, né? E eu vou ficar aqui só no Glória a Deus. Aleluia. Isso aí, Cara, fazendo propaganda do Cabo da Ciolo. glória a Deus. É isso aí, pessoal. A gente está começando aqui o terceiro episódio da nossa série de podcasts. Muito bem-vindos. Vamos para os nossos recados, vamos para o Singe News. Bom, e é isso aí, galera. Estamos aqui mais uma vez no Singe News. Primeiramente, queria saber se o Henrique tem alguma palavrinha sobre os nossos missionários. Rapaz, eu tenho. Deixa eu Olha. contar. Ó, novidades quentíssimas aqui do Eduardo e Carol, lá da Galícia, né? Não é um casal oficialmente apoiado pela nossa igreja, mas está no fundo dos nossos corações. O Eduardo e a família, eles estão bem de saúde, né? As medidas contra o Covid na Espanha estão começando a ficar mais leve. E cito o Eduardo, nossa vida está começando a voltar ao normal. Glória a Deus. Bom, Né? Eles que têm o ministério de jiu-jitsu já estão podendo voltar a ensinar, que né? da hora, velho. A galera da Jocum já está também voltando ali na comunhão. A família está tentando visitar o Brasil também, porque, querendo ou não, né, tá no meio ali longe de casa, né, longe da família, longe de tudo. Então eles sentem que eles necessitam de um tempo aí de refrigério, né, uma visita para comungar aqui com o pessoal do Brasil. E eles estão, né, solicitando apoiadores, quem sentir do coração de ajudar eles, para ele e a esposa e os filhos, né, poderem vir. Eles necessitam de 12 mil euros para ir e voltar. Vê que punk. A passagem tá caro, o combustível. 12 mil euros é coisa, hein? Não é só o combustível do carro que tá caro hoje em dia. 12 mil euros. A dica é quem converte não se diverte quando você for pro exterior. Nunca converta em real. Pois é, irmãos. Graças a Deus eles já conseguiram 4 mil euros já, né, acumulados aí dos apoiadores fiéis que eles têm. Mas tá aí lançado o desafio para quem sentir o coração de estar ajudando, né? Para que eles possam ter um momento de descanso e, por que não, um momento com a família, né? Com os pais, os avós, dos netinhos, né, e tudo mais. Então, tá aí. Essa é a atualização dessa semana do Eduardo. A gente vai tentar alcançar para semanas, próximo podcast aí, o Celso, né, o Totti, que a gente ainda não trouxe atualizações deles, mas é isso aí, de missionários por hoje tá bom. Acompanhem os próximos episódios para saberem sobre os outros missionários, né? Pastor, você que está mais ligado aí na agenda da igreja, tem alguma novidade aí por vir? Galera, assim, ó, nós estamos na expectativa, né, de acabar logo com dessa pandemia. E tem um projeto hashtag, né? Hashtag Transforma. Olha, né? hashtag Transforma. Liberado o título, galera. Velho. Vocês não têm a camiseta, né? O layout da camiseta, né? Nossa, eu mandei pra Amanda, depois vocês vão ver lá. Ficou muito legal. Você viu, né? Eu vi. Você Eu ajudei a desenhar. Vocês não esperem muito da Andréia- camisa, tá? Ela foi Cara, A desenhada. Andréia chegou em mim e falou assim, Igor, tô tentando aqui, mas não tá saindo. Eu falei, o que você quer, Andréia? Faz mais ou menos assim. Aí eu fui desenhando assim e tal. Não, ficou legal. Uma outra coisa assim que já está acontecendo, nós começamos a sair, né? Algumas sextas-feiras, 5h30 da manhã, ir nos hospitais. Semana que vem, 5h30 da manhã, nós vamos nas UPAs, Dona Jacinta, do Coabão e do Guanabara,
para estar orando, clamando pelas pessoas que estão lá. Isso aí. A gente percebe que o papel da igreja nesse momento é fundamental. Então nós estamos procurando exercer o nosso papel como autoridade espirituais. Tá bom? Amém. Amém. Isso aí, isso E aí. tá rolando o relógio de oração ainda? Tá, foi prorrogado até dia rolando, 11, né? Vai até o dia 11. Oração e também. jejum comendo Até solto. o dia isso aí. 11. Vocês estão participando, né? Então, 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 pastor. Você percebeu que essa galera tá a mil, né? Vamos lá, gente. isso é bom. Bom, pra finalizar aqui, 2 recadinhos. O que eu sempre falo, a célula de adolescentes está rolando online. Você aí de 12, 13, 14, 15 anos, que não tá frequentando a célula, que tá triste porque não tá vendo a galera, entra no link que a gente manda todo sábado. A gente tá fazendo a célula, a gente tá falando de Deus. Vamos participar. Amém. Por último, galera, vocês aí que estão assistindo pelo YouTube, deixa um like. É bom, é importante porque a gente vê se o povo tá gostando. E o YouTube também vê se as pessoas estão gostando do conteúdo que estão consumindo. Isso aí. Comenta se gostou, compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha no grupo do trabalho, compartilha no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat, compartilha onde tiver. Porque assim você tá ajudando a espalhar a palavra de Deus. Se Amém. quiser imprimir também, pode, né? Pode imprimir. Um audiolivro aí, comercializa. Por enquanto a gente tá no YouTube, mas quem sabe mais pra frente aí o Henrique tá vendo da gente entrar em outras plataformas pra ajudar também, porque a gente sabe que no YouTube é meio complicado, porque você não pode fechar, você não pode usar o celular ao mesmo tempo que estiver ouvindo. Então a gente tá explorando aí umas novas plataformas pra tá falando aí ao coração de vocês, amém? E quem sabe, gente, vamos orar? Pra ver se sai, além do som, sai as imagens, né? Ah! É legal, Olha, né? Ó, Se a gente eu- pudesse... Nossa... Eu vou admitir que a galera que eu tenho mostrado no meu serviço tem pedido. E aí, vocês não vão gravar com câmera, não? Caraca, aí Vamos ferrou. vamos orar pra que Deus libere uma câmera pra gente aí? Vamos orar Na pra igreja. pra igreja investir no Dar o Papo. é isso aí. Muito legal, galera. Beleza. É isso aí, pessoal. Começando agora o nosso Dar o Papo de hoje. Vocês estão vendo aí no título, já não é surpresa pra ninguém. A gente vai falar sobre servir a Deus, cara. E pra começar o papo, eu trouxe aqui um conceitinho do que é servir. Primeiro, antes da gente falar o que é servir a Deus, acho que é importante a gente conceituar o que é servir e a gente conversar um pouco sobre isso. Então eu peguei lá no Titio Google que servir é prestar serviços, cumprir determinados deveres e funções, ter utilidade, dar auxílio, auxiliar, ajudar. Os seus sinônimos são auxiliar, ajudar, satisfazer e alimentar. Vocês concordam? É basicamente essa linha, servir, não é? Essa é a pegada. Bom, É isso aí. Advogado vai tudo lá procurar estudo, né? Então o advogado foi lá, o Igor é advogado, gente. ainda não. É. Ainda não. Calma, calma. Ele é pré-advogado. Tá profetizando, recebe. Pré-advogado. Aleluia. Tá, né? Então ele foi lá, gente. Não é só simplesmente falar em servir. Tem que saber o que é o servir. Então vai lá e pega o dicionário Google. Google. Tem que saber conjugar no gerúndio Ah, também. com certeza. Por exemplo, eu gosto de ver as palavras da Bíblia sempre no original, porque eu acho muito mais legal. É, isso aí. BibleHub.com. O site é em inglês, eu fico matando, quebrando a cabeça pra descobrir os bagulhos. Mas é isso aí. Então, servir, você já tem um conceitinho, e servir a Deus. Agora eu não vou trazer o conceito, eu acho que vocês tinham que falar um pouquinho aí. O que é servir a Deus? Servir a Deus. Rapaz. Cara, servir a Deus é andar com Cristo. Servir a Deus é aquela história, é pegar a cruz, né? Carregar cada um a sua própria cruz. Servir a Deus é você reconhecer o que Deus está dando para você e que não é só para você, é para todo mundo que está ao redor de você, né? Essa pegada. Quem que tem mais alguma noção de servir a Deus? Pra acrescentar. O Henrique tá procurando ali, mas ele vai... Não, É, eu tô esperando ele falar alguma coisa, ele tá ali só do Deixa eu celular. falar. Já, vai, manda aí. Quando manda o aí. Henrique comentou comigo, a gente tava conversando no Discord, ele falou que queria trazer... Eu lembro que ele comentou assim, porque servir a Deus, a gente pode trazer num aspecto de religião como um todo, porque tem outras pessoas que acreditam em outras coisas. E o que é servir a Deus para essas pessoas? Aí eu pensei, então, servir a Deus, no mínimo dos mínimos ali, é cumprir com os preceitos que a sua religião prega, não?
É. Aí servir ao Deus cristão, ao nosso Deus, Jeová, né? Yahvé, o Senhor, o Altíssimo. Rapaz, o soberano. Aí daqui a pouco começa a vigília, o Altíssimo, o Senhor. Ô, glória! Mas eu acho que vai muito mais do que só cumprir com o que os preceitos, tipo, lei, por exemplo, mandamentos. Vai muito além, porque Deus é um Deus mais ativo, nosso Deus, né? Até porque ele existe. Não, mas porque vai além de, por exemplo, Deus fala assim, ame o próximo. Não é só amar o próximo. Você tem que realmente amar o próximo. Você ama o próximo? Ok, te amo. Não, você vai, ajuda o cara. Se o cara precisa de ajuda, você se oferece. Se o cara precisa comer, você dá de comer. Se o cara precisa beber, você dá de beber. Aquela pegada, tem muita gente que esquece que a gente não tem só 2 mandamentos, tem um terceiro aí que vem logo em seguida, né? Que Jesus diz, ama a Deus acima de tudo e de todos, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas pra quem já tá nessa pegada há um tempo, né? Tem ame ao seu próximo como eu, Jesus, amei a igreja. Essa é. Nossa, Esse é o melhor. É nervosa essa. Se a gente colocar no mundo físico hoje, podemos fazer uma comparação com o nosso trabalho. Então você é contratado para servir a sua empresa. Uhum. E quando você fala assim, você vai servir a igreja, ou você vai servir a Deus, você vai servir aquela empresa, você vai fazer tudo que você foi contratado para fazer. E se você é um bom funcionário, se você entende um pouco do que o valor daquela empresa, que aquela empresa tem um valor para você, você vai fazer um pouco mais. Você não simplesmente vai chegar, eu tenho que chegar 8 horas, então vou chegar lá 8 horas. O meu horário é até às 5, então vou 5 horas, 5 para as 5 eu já estou tudo pronto para ir embora. Então, o servir a Deus é você entender realmente o seu papel em Cristo. Quem é você em Cristo, para que Deus salvou você e o que Ele espera de você. Não simplesmente você fala, nossa, servir a Deus, eu sirvo a Deus. É verdade. Então, Eu tô lembrado aqui. Não é Covid não, tá, gente? Eu só tô sentindo gosto de comer já tem uma semana, mas... Minha avó tem muito desse papo, né? Tipo, não, a gente tem que cumprir com a missão que a gente tem na Terra. É missão pra lá, é missão pra cá. Mas minha avó ela não tem vida com Cristo, né? Vida assim, com Jesus. Ela tem várias coisas de várias vezes. Tem um pouquinho do católico, tem um pouquinho do espírita. Aí é aquela pegada de anjos de luz e missão na Terra, né? De cumprir a sua missão. Sabe, não sei se é falta de conhecer mais a Jesus para saber qual que é o propósito, saber o que realmente é servir a Deus, ou é tipo, é noção básica que foi disseminada uns 30 anos atrás? Assim, aí é um negócio mais complexo, porque ela aprendeu isso. Ela nasce dentro de uma ideia dessa linha de missão, no sentido de você ter uma religião e aquilo que a religião fala para você, você vai seguir, né? Mas quando você parar para pensar, tudo que Deus criou tem um propósito. Tudo. Então, esse microfone aqui tem um propósito. Esses meninos lindos, maravilhosos, que vocês não estão vendo, mas com essa voz aí... Mas se a igreja liberar uma verba, vamos ver! Vamos ver. Vamos orar, gente. No final a gente ora em relação a isso. Mas eu falo assim, quando você descobre o seu propósito, né? E aí entra naquilo que a gente estava conversando, você vai entender, cara, qual é a sua missão. O que é o servir. Quando Deus te chama para algo, servir, você entende para que você foi chamado, aí você fala, não, eu estou servindo a Deus. Né? Eu sei o que eu estou fazendo. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu tenho uma missão. Qual é a sua missão? Então. Sabe assim? Deus vai dizer. Torando. Aí depois de 10 anos, ô Igor, qual é a sua missão? Você já descobriu? Depois de 20 anos, sabe? Aí o Igor morreu, tô aqui conversando com Deus, vai que ele me fala pra mim a missão, né? Então eu acho que o servir a Deus é você entender o propósito de Deus pra sua vida. Boa. Pra que Deus, o que Deus realmente espera de você.
que Deus quer fazer através da sua vida. Aí você fala, não, eu estou servindo a Deus. Né? Eu realmente estou servindo a Deus. Eu não posso ficar falando muito não, gente, porque senão... Senão vai sair. A gente trouxe pra isso. Eu tenho uma pergunta interessante aí, mas antes o Henrique... Eu vou pegar o vai gancho lançar. aqui. Que eu quero citar aqui pra vocês Marcos 10, Marcos 10, do 42... 40 e 10. Faz criança contando. Marcos do 42 a 45. Muito bom. Que o contexto é o seguinte, né? Foi quando Tiago e João foram conversar lá com o mestre. E eles perguntaram, né? Pediram se eles podiam sentar à esquerda e à direita dele lá no reino dos céus. Vocês estão lembrados aí dessa passagem, né? Uhum. Aí, pá, Jesus daquela ideia, troca um papo com eles. Aí ele fala o seguinte: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso aqui, tá até escrito em vermelho aqui na minha Bíblia online. Tá até em highlight aqui, tá até destacado. Porque isso aqui, pra mim, quando eu penso em servir a Deus, às vezes eu me esqueço. Mas quando eu me lembro, graças a Deus, eu foco nisso aqui. Nesse negócio que ele falou, né? Porque servir a Deus é... Como o pastor Jailton já falou aí, como o pessoal aqui já deu uma pincelada, né? Mas tem isso aqui também, né? A gente tá aqui nessa terra pra ser o que Jesus foi. Entendeu? Ele foi nosso mestre, nosso mentor. A gente não vai conseguir ser o que ele foi porque só existe um Jesus. Só existe um cara que morreu na cruz pela gente. Mas... E o que a gente vai fazer em questão a isso, né? Eu lembro de uma pregação do pastor Miguel Piper, quando ele veio aqui uma vez. Não sei se vocês estavam por aqui. Posso orar por você? Posso orar por você. Cara, essa é a pregação que mudou a minha visão sobre servir. Porque ele falava assim: eu não gosto de crente com mão no bolso. Sua mão tem que estar no braço do irmão, pedindo, posso orar por você? Posso orar por você? Coloque a mão no ombro do seu irmão da frente e pergunte, Posso orar por você? Você já terminou de orar? Põe a mão no irmão da esquerda, depois na direita, depois atrás. Aí você já vai ter esquecido que orou pelo da frente e começa de novo. Não para de orar. Posso orar por você? Ele era um cara assim, que chegou aqui, né? E falou muito pra mim sobre servir, porque era numa época que eu tava começando e tal, eu queria fazer um monte de coisa. E Deus começou a falar, tá, ótimo, muito bom a sua disposição, muito bom a sua energia, muito bom a sua vontade. Mas... E esse mais... E aí a gente vai desenrolando mais o papo, né? E é o seguinte, eu quero trazer mais um ponto que ele falava também. Fora isso, a gente não pode chegar naquela coisa, né? Porque assim, Deus tá falando aqui. Não é porque você é grande, que você se destacou, que você governa, que você é respeitado, isso e aquilo, que você vai ser grande de verdade. Você quer ser um grande cara, você quer ser um maluco que vai estar lá sentado à esquerda de Deus, ninguém sabe quem que é, eu pelo menos não sei. Cabe apenas aquele que vai sentar lá, à esquerda e à direita de Jesus. Assim como ele fala um pouco antes, ou um pouco depois, eu não tenho certeza. Mas, o pastor ele também falou nessa pregação, o Miguel Piper, o seguinte: você não pode ser o cristão do Não sei se vocês entenderam, mas eu vou contextualizar. Ah, tô servindo a Deus, tô buscando, tô indo na igreja. Aí o cara fala, não, e aí, mas o que Deus tem feito na sua vida? Tenho trabalho, minha família tá bem, Comprei um carro. É isso. comprei um carro, Tô esperando mais bênção, Minhas contas pagas. É isso aí. Entende? Você não... Meu filho acabou de entrar na faculdade. Entendeu? Você não pode ser... Ele quer colocar, que ele queria mostrar, né, que você não pode ser aquele crente estagnado. Você chegou, pá, tô aqui. É isso, Deus, né? Não é isso. Você não pode... Tem outra passagem que eu não sei na onde que me veio a cabeça agora, que é aquela da profundidade, né? Que a água tá no joelho e tal. Você tem que chegar num momento que você não respira mais. E, acho que é. Você não pode respirar mais. O seu sopro de vida não tem que vir dos seus pulmões mais. Você tem que estar num lugar assim, tão cheio das águas vivas que vem do trono, que tudo na sua vida
todo o seu viver só tem significado daquilo que vem de Cristo. Henrique, e se a gente for resumir tudo que nós estamos falando aqui, o servir a Deus é trabalho. É verdade. Entendeu? Então, por mais que a gente procure definições, nós vamos resumir tudo a trabalho. Servir a Deus é trabalho. Ser ativo. Porque assim, Deus nunca, se você for olhar na palavra de Deus, ele não falou assim, agora que você me conhece, que você aceitou Jesus, você senta aí, pega a rede aí, põe a rede aí pendurada, sabe? E espera. Quando chegar o dia da sua morte, entendeu? Você já está salvo. Não, quando ele falou assim, você está falando aí, você quer ser grande? Sirva. Trabalhe em prol do outro. Trabalhe em prol da igreja. Trabalhe em prol do reino. Trabalhe. Eu não te chamei para ficar parado. Então trabalhe. Servir é trabalhar. Uhum. E puxando um pouco do que o Henrique comentou, né, que ele leu o trecho de Marcos, colou um pouco de mim. Eu não peguei Marcos, né? Mas é que a gente conversou durante a semana, né, cara? E realmente, para mim, eu tenho essa visão de que servir a Deus muito além, né? Porque são várias formas, né? Mas muito além de cumprir com aquilo que você foi chamado, né? Que eu cumpri com o seu dom, cumprir com as coisas que Deus separou para você em específico, você pode servir Deus das mais variadas formas. Então, além de você estar, cumprindo com aquilo que Deus falou assim, Igor, você nasceu para ser isso, você vai fazer assim, assim, assado. Glória a Deus. Mas eu também, onde quer que eu esteja, servindo ao próximo, eu estarei servindo a Deus também. Eu peguei 3 versículos, né, Mateus 25, 31 a 46, que é aquele que os caras falam assim, Jesus fala assim, e vocês me deram de beber quando eu tive sede, me deram de comer quando eu tive fome, me visitaram quando eu estava preso, me deram de vestir quando eu estava nu. Aí os caras falam assim, mas quando que a gente te viu assim e a gente deixou de fazer isso? Ele falou assim, quando vocês fazem por esses pequeninos, vocês fazem como se fosse para mim. Aí em João 13, que é aquele capítulo em que ele lava os pés dos discípulos, ele fala assim, no 12 ao 16, ele fala mais ou menos assim, se eu, sendo o Senhor, o Mestre, vos lavei os pés uns dos outros, eu fiz isso para que vos dar exemplo, para que vocês, assim como eu fiz, também o façam. Então Jesus fala assim, se eu, Jesus, lembra de mim, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o Verbo vivo, o grande eu sou, eu lavei o pé de vocês, para que vocês assim também o façam. Servir ao próximo é servir a mim. E aí lá em 1 Pedro 4,10, ele diz assim, sobre usar o dom recebido para servir os outros. Então você recebe o seu dom para servir os outros. Isso é muito legal. Isso aí entra até na história dos dons da igreja, né? Que tem muito irmão por aí que pede o dom de milagres, pede o dom de cura, mas que nem a gente estava conversando até agora há pouco, foca muito na parte do poder do Espírito Santo e esquece que não é para você, o queridão, é para você curar quem está enfermo, é para você curar os que são da igreja, é para você, você tem dom de visão, tem dom de sonhos, não é só pra você, lindão. É pra você compartilhar com quem, sabe, vai fazer alguma coisa aí com a igreja e tudo mais, né? Os dons do Espírito Santo não é só pro singular. É pro coletivo da igreja, né? Pro corpo inteiro. Esse é uma área bem complexa, né? Porque eu vejo que as pessoas pedem muito dom pra Deus e aí Deus dá. Né? É a mesma coisa assim, seu sonho é ter um carro. Tem um carro, vou dar carona pro Henrique, pro Igor, pra todo mundo. Amém. Né? Aleluia. Aí o cara compra o carro. A primeira coisa que ele faz é começar a faltar no culto, porque ele tem que dar um rolê com o carro dele. Entendeu? Então ele já vai perdendo o propósito esquece o porquê Deus deu o carro para ele. A mesma coisa é os dons. Quando você recebe o dom de Deus, qualquer dom, é para edificação do corpo, da igreja. É verdade.
Você entende? Eu tenho um dom de cura. Beleza, mas você tem um dom de cura o quê? Não, quando eu tiver com dor de cabeça, eu oro por mim e sou curado. Legal. Muito fácil, não vale. Agora, nesse negócio do coronavírus, se eu pegar, eu já sei. Não precisa nem tomar vermectina, doxicloroquina. Não vou precisar pegar dessa polêmica. Põe a própria mão na testa assim e fala, tô sai! curado em nome de Jesus. Então, não é assim, gente. Talvez você possa ter um dom ou um talento, ou algo desse tipo, e você nunca usar para você mesmo, em benefício de você. Você vai usar sempre para a igreja, sempre para a edificação do corpo, né? E isso a gente precisa ter atenção. O servir a Deus, o trabalhar para Deus é olhar o próximo. Exato. Né? Se você não olha o próximo, você não está trabalhando para Deus, você está trabalhando para você mesmo. Fazendo só um adendo, que eu posso estar falando até um negócio que talvez esteja errado, mas... Se for errado, a gente corta, não tem Se problema. for errado, a gente faz o corte. Mas tem Paulo, na história de Paulo é bem isso, porque Paulo parece que ele tinha uma enfermidade no estômago, né? Que... Espinho na carne. O espinho na carne, né? Muita gente Alguns acredita que dizem é seja sogra. Que isso, hein, Corta essa parte, corta essa Corta parte. essa parte. Por favor, gente. Então, mano, e assim, a palavra diz, né, que pegavam mantos de Paulo, de Barnabé pra cobrir os doentes e eles eram curados, mano. E o cara, ele tinha uma enfermidade no estômago. Então, pra você ver como os dons, eles não são pra uso próprio. Nem que, tudo bem, poderia ser curado, tenha fé pra ser, estamos falando de Paulo, claro. Mas por que não foi, né? Às vezes, não, sabe, nem sei discorrer direito sobre isso. É uma dúvida boa. Por que será que Paulo não foi, não foi curado? Mas, você diz do espinho na carne. Não, da enfermidade. Porque tem quem entende, né, que a enfermidade dele era o espinho na carne. Eu não, na minha visão pessoal, não acredito que seja isso, porque a palavra ela é bem direta, dizendo que o espinho na carne era para que ele não se orgulhasse. Isso. Talvez fosse justamente por esse ponto. Poxa, se o meu manto tá curando a galera, por que eu não posso ser curado também? Mas a minha visão não encaixa assim, mas isso é meu. É assim, ó, vamos lá. O que é que Deus responde para ele? Paulo, a minha graça te basta. E Paulo falou o quê? Tá bom, Senhor. Sabe assim? Então, para Paulo, e aí é que a gente precisa estar ligado nessas coisas. Para Paulo, ele chegou um momento, tanto faz, eu tá enfermo ou não. Pior que é, né? Ele não chegou. Ele não chegou em nenhum ponto e falou assim: não, enquanto Deus não me curar, eu não saio daqui. Ele não chegou depois e ficou lamentando: nossa, eu fui lá, fui preso, fui chicoteado, entendeu? Pô, ainda tô com esse espinho na carne aqui, eu tô com essa coisa. Eu fui esquecido, eu ainda tô com esse espinho na carne. Eu sofri naufrágio, eu ainda tô com esse espinho na carne. A víbora me pegou, ainda tô com. Não! Ele simplesmente entendeu: Deus, você não vai me curar? Você não vai tirar esse espinho na carne? Não, então segue a vida. Segue o fluxo. Vou viver o que Deus quer, vou servir, vou trabalhar. O resto. A ponto que ele chega um momento que ele fala assim, há um outro contexto, sei o que é viver com muito e sei o que é viver com pouco. Né? Então eu só sei viver de qualquer jeito, gente. Com enfermidade, sem enfermidade, com dinheiro, sem dinheiro, eu sei viver. Eu aprendi o que é viver a graça de Deus. Né? Então isso é bem interessante. É o servir a Deus, ou seja, era em primeiro lugar o servir a Deus. Amém. Haja vista que quando Paulo quer ir para Roma, ele quer ir para Roma para quê? Para pregar o evangelho lá. Mas você vai ser preso. Gente, eu não tô nem aí, porque eu vou ser preso, nada. Eu quero Não paga servir. passagem. Não paga passagem. Aí outra coisa, já que eu vou ser preso, vou ser chicoteado, paga num leito, pelo menos, no avião, primeira vez. Chega lá de boa. Vai naufraga, sei lá, Já vai- quantas vezes. Já vai com guarda-costa e tudo. Entendeu? Não, mas acho legal que o pastor e o Henrique estavam... A gente, todo mundo comentando aqui, né, sobre essa questão da pessoa, por exemplo, o pastor falou assim, a pessoa tem o dom de cura, mas ela tem a dor de cabeça, ela cura ela própria, né? A gente entrar no mérito do tipo, a diferença
né? A gente colocou o tópico, chama... ó, eu vou falar o tópico porque ficou muito bonito. Quem fez? Quem pensou Eu nesse tópico? fiz e aí o Henrique foi fazendo também, mas ó, esse aqui eu pensei. Eu coloquei assim, disposição mental do servir. Atitudes versus intenção. Caramba! Módulo velho. 1. Mas qual que é a questão? Muitas vezes a pessoa, por exemplo, pede um dom ou serve a Deus com a mente em outro foco. Outro elemento volitivo. Nossa. Traduz pra mim essa palavra. Outra por vontade, favor. outra vontade. É muito direito penal, dolo, culpa, né? Aí eu fico com esse negócio na cabeça. Mas a pessoa, ela opta por servir não com a vontade de servir, não com a intenção de servir. E aí a gente entra nessa questão, por exemplo, o que conta mais? A atitude dela ou a vontade dela? Por exemplo, tem aquela parábola lá, história, não me lembro, mas que o pai chega e fala assim, filho, vem me ajudar. Aí o filho mais velho fala assim, eu vou, pai. E não vai. Aí o filho mais novo fala assim, eu não, para. E vai. Ele foi com vontade de ir? Quem ou que não fez foi? a vontade Quem do fez pai a no final? vontade do pai? E aí? Simplesmente porque, por exemplo, se eu não me engano, os espíritas, eles têm muito essa questão das boas ações, não tem? Por exemplo, boas ações estão servindo a Deus ou não estão? Tô só jogando os questionamentos, vocês vão ter que me responder. Assim, se a gente entrar nessa questão, a gente vai pensar o seguinte, que a Bíblia fala o quê? Que você não é salvo pelas obras. Sim. Ou seja, o fazer o bem é obrigação. É. Não tem jeito. É verdade. Entendeu? É obrigação. Entendeu? Essa pessoa, não, mas eu sou uma pessoa boa. Tá, você não faz mais que essa obrigação. Entendeu? É que nem, engraçado. é que nem assim, ó. Por exemplo, eu tenho um filho de 12, 13 anos. Pai, eu tirei 10 em matemática. Meu, você não fez mais que a obrigação. Realmente. Entendeu? Não adianta a gente querer, não, nossa, meu filho, pô, você se alegra assim. Mas, pô, ele tem 13 anos, não trabalha, não paga luz, não paga aluguel, não faz nada. A única coisa que ele faz é estudar. Então, se ele só faz estudar, ele tem que tirar nota boa. Tem que dar o melhor. Tem que dar o melhor. Você entendeu? Então, mas eu faço bem. Meu, você não faz mais que essa obrigação. Né? Então, vai muito além disso. Você tem que fazer o bem. Você tem que dar o seu melhor. Você tem que se esforçar. E aí, tem aquela a passagem a qual Paulo está... Se eu não me lembro, foi Paulo ou Pedro. Chega numa cidade e aquele mágico que se converte... Ele vira pra ele assim, eu quero os dons, quero isso aí. Quanto que custa esse daí? Então, olha só, quanto que custa isso daí? Ou seja, ele queria pagar com dinheiro. E ele não entendeu o que era o cristianismo, o que ele estava vivendo. A transformação de vida, a mudança de vida. Apesar dele ter conhecido a Cristo, ele ainda estava vivendo como um velho homem. Ele estava vivendo... naquela coisa do, eu preciso ganhar dinheiro enganando, eu preciso aproveitar esse dom para ganhar dinheiro. Se eu tiver esse mover agora, eu posso enriquecer o meu cenário artístico, né? Na verdade, não é isso. E aí você vai entender, falando, nossa, eu preciso servir a Deus por quê? Porque Deus está me conduzindo a fazer isso. O Espírito Santo quer que eu faça isso. Né? Então, eu não preciso pedir para você fazer algo. Você vai falar, não, ele precisa de algo e eu vou fazer esse algo. Né? Aqui eu escutei um dia do Itamar. Vocês conhecem o Itamar, né? Professor Itamar. Sim, sim. Ele falou assim, eu falei assim, mas conversando com ele falando um pouco do testemunho dele, eu falei, Itamar, mas e aí, cara, como é que deu você trabalhar com criança? Ele falou, irmão, eu olhei e vi a necessidade. E eu falei, você está precisando dali, eu vou servir ali. Você entendeu? Uhum. O cara falou, é a necessidade. Então, tem uma necessidade, eu vou fazer. Onde tem um buraco, eu vou tampar. Exatamente. E ele, dentro disso, ele colocou o dom que Deus deu para ele, o talento que Deus deu para ele, em prol, não só do serviço dele, mas em prol do reino. Né? Então, essas coisas, gente... Agora, você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer. Eu te imponho uma obrigação. Isso é servir a Deus? Não é. Eu também acho. Entendeu? Por mais que você fale, não, eu quero, Henrique, que você
seja um diácono, eu te mandando ser um diácono, você vai ficar aqui na porta olhando o carro, não é o seu chamado, não é o que você quer fazer, mas eu tô te mandando você ficar aqui. Aí você fica. Pô, você fica por obediência. Mas você está servindo a Deus? Tá trabalhando? Você está verdade. trabalhando. É verdade. Eu lembro, eu tenho até uma história em relação a isso, mais ou menos que se encaixa nesse ponto. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu estava até no colegial ainda. E eu já tinha me convertido e tal. Quem não sabe a história, veja o último, Dá o Papo, episódio número 2, o dossiê, né? Pra saber como que a gente tá, como a gente se Dossiê converteu. Pelicano não, né? Oi? Dossiê Pelicano? Que é isso? Pelicano? Pelicano? Se eu não me engano é um filme que tem. Não conheço. Rapaz, Não, deve ser relacionado esqueceu com- esqueceu Acha que ele aí, tá acha aí. conversando Vai na faixa achar que dos no YouTube 20 aqui. Aí, beleza. Aí, eu lembro que eu sempre gostei de criança, sempre gostei de brincar com criança. Eu falei assim, pô, eu vou trabalhar no Ministério Infantil porque estão precisando, né? E eu queria. Beleza. Comecei a dar aulinha, muito bacana, beleza. E aí eu lembro, a Fran, se eu não me engano, foi a Fran, a mãe da Tatá, esposa do Tom, né? Ela pegou e falou assim, ô Igor, na época acho que a Tatá, ela ajudava na mídia. Esse filme é bom. Aí ela falou assim, Igor, você não tá querendo ajudar na mídia não, porque ela tá precisando de ajuda. Aí eu tava naquela ânsia, né, tipo, tô fazendo, vamos fazer. Eu falei, eu vou fazer, beleza. Não, pode, me botou no grupo, falei com o Antônio, acho que foi com o Antônio. Só que aí eu comecei, porque, por exemplo, aí ia ter a escala. Só que aí ia ter períodos em que, tipo, ia coincidir o Ministério Infantil e a mídia. E aí eu comecei a pensar, tipo assim, depois caiu a ficha, tipo assim, poxa, mas por que eu tô indo pra mídia? Só porque estão precisando? Mas eu não quero estar na mídia. Eu vou ficar lá passando o negócio. Eu queria estar com as crianças, quero estar ensinando de Deus para as crianças. E aí isso começou um conflito em mim. Aí foi tipo, deu uma semana e meia, aí eu tive um sonho. Fala, Deus! José. Aí, José. e, cara, foi muito louco, porque eu só fui entender o sonho depois que eu acordei, é claro, né? Mas foi durante o dia que eu fui refletindo sobre o sonho. Meu, o que esse sonho queria? Meu, muito estranho, porque tem sonhos e sonhos, né? E quando eu tive aquele sonho, na hora eu saquei, é alguma coisa. Porque tem sonho que eu tenho que não é nada. Aí eu saquei, beleza. O sonho era mais ou menos assim. Eu, Igor, na época eu fazia estágio na Procuradoria do Estado. Ali no centro. E aí tinha uma menina lá que eu vou chamar de Mariazinha. Outra Mariazinha. Mas eu nunca tive nada com ela, nada. Nunca tive interesse nem nada. É porque tinha essa Mariazinha e tinha outra menina, por exemplo, no sonho tinha essa Mariazinha e tinha outra Mariazinha. E aí eu queria namorar com a Mariazinha X, não com a Mariazinha Y, que era da Procuradoria. E aí eu queria namorar a Mariazinha X, mas eu comecei a namorar a Mariazinha Y. É o mesmo nome, tá vendo? É o mesmo nome, era Mariazinha e Mariazinha. E eu ficava namorando com ela e falava assim, mas eu não quero namorar com essa menina, velho. O que eu tô fazendo com essa menina? Eu quero namorar a Mariazinha X, não quero namorar a Mariazinha Y. E aí, beleza, acordei, o sonho foi isso. Aí eu fiquei o dia inteiro pensando, que é Mariazinha? Aí eu parei pra pensar, é a mesma coisa. É servir a Deus. Eu tô servindo, é a mídia e o Ministério Infantil. Mas por que eu vou estar servindo na mídia, sendo que eu já estou servindo no Ministério Infantil e meu coração está lá? O meu coração tá com aquele ministério. E aí eu cheguei no Antônio, e falei assim, desculpa, não vai dar por causa do Ministério Infantil, assim, assado. Beleza? Ah, não, beleza, Igor, não tem problema não, tal. Então, é muito disso, né? Se você tem como obrigação fazer algo, seja vir na igreja e servir de garçom, ajudar o próximo, levar alguém, dar carona, seja até pregar qualquer coisa relacionada com o mundo de Deus, não vai fluir, porque você vai ter aquele sentimento de tô cumprindo o meu dever, tô seguindo a cartilha. É isso. Eu sou cristão. Porque eu sou cristão, eu leio a Bíblia. Não é assim. Eu leio a Bíblia porque, nossa, é a Bíblia. Deus fala comigo, eu aprendo as coisas, eu me vejo na Bíblia.
Ateu Entende? também lê a Bíblia. Exato. Ateu também faz coisa boa. Também isso é coisa boa. O Henrique ontem, ele me visitou lá no meu serviço, foi almoçar comigo. O outro Olha só, Henrique. né? É, o você ferro, viu? ferro. Foi legal, foi legal. Esse Henrique aqui não ficou sabendo. Vamos lá, gente. Vamos lá, comercial, gente. O que teve de almoço? Ah, foi marmitinha mesmo, né? O Henrique come o bagulho frio, mano. Ô, Eu sou ele frio e chegou calculista. com uma tapuer desse tamanho a tapuer, com arroz e feijão e 3 pedaços de carne. E comeu o bagulho frio. E pra piorar, tinha uma maçã jogada no meio. Ele puxou a maçã. Que isso, O irmão? feijão tava grudado na maçã, mano. Que nojo. Eu achei que ele ia dar uma mordida. Ele lavou. Graças ao bom Deus, ele lavou. Não, Mano, eu tirei maçã só o grosso. Tá certo, eu gosto de pizza com feijão. Eu vou admitir aqui. Que isso, Pizza jovem? com feijão é gostoso. Tá falando o quê? O cara veio com uma maçãzinha com Rapaz. feijão. Rapaz. Enfim, mas ele comentou um negócio legal comigo ontem, justamente sobre essa questão da pessoa, às vezes, servir pra aparecer. Você quer lançar aí, mano? Posso lançar sim. Eu vou até fazer um adendo aqui também, né? Porque nós estamos permeando aí sobre dois tópicos, Cara, né? esses caras são impressionantes com esse vocabulário. Assim, sabe? Os caras estudam pra vir Que é aqui, tá ligado? dinâmico, irmão. Que é dinâmico. Cara, pra colocar um pouco aqui sobre quando a gente tava no momento de oração sobre o podcast, pensando, conversando com Deus, teve um versículo que veio pra mim na versão Henrique corrigida e atualizada. Sim, essa aí é. Eu vou falar na normal, né? Na versão Almeida. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aí, no dia que eu li isso aqui, eu li multiplataforma graça de Deus. Foi um dia assim, foi uma das confirmações, vamos dizer assim, que Deus falou pra mim. E eu li umas 3 vezes. E eu li multiplataforma, graças de Deus. E não saía da minha cabeça. Deus embaralhou ali. Embaralhou as ideias ali pra mim e não saía A da versão minha high-tech cabeça. da Bíblia, isso aí. Não saía da minha cabeça, cara. Deus tem que estar em tudo. Tem que estar na música. Ele tá na música. Ele tá nas igrejas. Ele tá na televisão. Ele tá no entretenimento. E assim, por que a gente não pode ter um negócio desse também, né? Agora, indo aí pra onde que o Igor falou. Porque assim, quando você entra nesse sentido, você tem que estar muito bem guardado espiritualmente. Igual o Jailton comentou também. Porque o que acontece, né? Pegando aí o gancho do Igor. Você pode fazer... Tem muita gente que faz o bem. Fazer o bem faz bem. Te faz sentir bem. Você vê o sorriso na outra pessoa. Às vezes ela nem te agradece. Ela sorri, tipo... Sei lá, você fez... Vou dar um exemplo banal aqui. Você tá lá tomando água. Cara, eu vou levar esse copo de água aqui pra minha mãe, pro meu pai. Você nem pergunta se eles querem. Você só leva. Aí você vê, obrigado, filho. Um sorrisinho assim e tal. Você, nossa, me senti bem por aquilo. Ajudei uma pessoa. Isso vai escalando. Pá, na sua família, pros seus amigos, pra um desconhecido. Aí, de repente, se você tem um alcance maior monetário, né? Vou lá e vou doar 10 mil pra aquela instituição de caridade. Vou construir uma casa pra tal pessoa, entendeu? E aí vai. E você não pode deixar isso chegar, você como cristão, você não pode deixar isso chegar naquele ponto de estou fazendo isso porque eu me sinto bem. Porque aquilo me faz bem. E isso é um negócio muito complicado. Você tem que vigiar muito, vou usar essa palavra aí. Você tem que vigiar muito pra não chegar nisso, entendeu? Porque às vezes você não percebe. Porque Deus, ele te... Cara, quando você faz a obra de Deus, automaticamente você vai se sentir bem. Só que você tem que tomar cuidado pro seu coração estar na vontade de Deus e não na sua autossatisfação, né? No seu autoengrandecimento, pra você estar, poxa, hoje é dia de fazer o bem. Vamos lá. Hoje eu quero... Poxa, eu tô triste pra caramba hoje, mas eu sei o que me ajuda a sair dessa situação. Aí você não pode fazer simplesmente pra você se sentir bem. Isso tem que ser consequência e não o motivo de você servir a Deus. É aí que você tem... esse é o X da questão, nesse sentido aí, né, da servidão. A gente tava conversando lá e tal, e eu falei assim, cara, eu me policio muito com isso. De repente a gente tá lá, imagina assim, na glória de Deus a gente estoura, pá, Brasil todo falando do papo, todo mundo cristão se movendo pra vir aqui pra conversar, pra falar de Deus e
E aí a gente sai daquele propósito que era a multiplataforma de Deus, multiplataforma graça de Deus, a gente sai desse propósito e faz porque, tipo assim, poxa, porque um monte de gente tá comentando no YouTube, caraca, eu tava com dúvida nisso, tal, não sei o que, isso me faz bem. Isso tem que ser a consequência. E não, eu vou fazer porque eu sei que vai ter um fulano que vai se sentir bem. Isso tem que ser a consequência. O seu motivo eu vou fazer porque Deus me chamou pra fazer isso. A ele a glória, né? A ele a glória. Quer comar, quer beber e fazer tudo para a glória de Deus. Exatamente. Então tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória de Deus. E aí a gente entra num negócio muito louco, né? Porque aonde nós servimos a Deus? Todo lugar. Entendeu? Mas aí tem um negócio muito interessante, assim. Em todo lugar. Mas até estava conversando com a futura esposa do Henrique Nogueira. Glória. É Nogs, pros íntimos. Porque, Pode assim, falar. Por exemplo, às vezes você está tão envolvido na igreja, né? Você é um jovem, um adolescente, você está tão envolvido na igreja, você está trabalhando, está participando. E aí o que é que eu percebo muito, né? E muita gente, vocês vão perceber. Quando chega a época de faculdade, parece que eu morro por servir a Deus. Por quê? Eu começo a abrir mão de tudo aquilo que eu fazia, porque agora eu não posso mais, eu não tenho mais tempo para fazer isso. Eu tenho que estar na faculdade, tenho que estudar. Então, peraí, até que ponto realmente eu estava servindo a Deus? Porque eu não acredito que ninguém passa o dia, 24 horas do dia estudando. Então sempre tem tempo para servir a Deus. E aí eu vou mais além. Se tiver um churrasquinho, uma festa, você não vai? Opa! Entendeu? Às vezes a gente fala assim, não, tem um churrasquinho, eu vou lá, tal, não sei o que, eu estudo depois. Agora para servir a Deus eu não posso? Porque eu estou estudando? Eu passei por isso. Quando eu comecei a faculdade, que eu tô terminando esse ano, graças a Deus. Eu lembro, no meu Você tá fazendo faculdade do quê, amigo? eu faço direito. É isso mesmo. E tô fazendo direito. É isso aí. Tudum, tss. Coloca na edição. Vou colocar. Esse em especial. Obrigado. Mas então, eu lembro que no meu primeiro ano foi um ano de muito conflito, porque foi uma mudança, querendo ou não, entrar na faculdade para qualquer um é uma mudança muito drástica do que é a realidade ali. Porque na escola é uma coisa, cara, na faculdade é outra coisa. A gente até comentou em num podcast sobre mais ou menos na faculdade, onde como tudo é mais fácil. E eu lembro que tinha noites que eu tava lá, né, tendo meu momento com Deus, e eu estava em conflito, falando assim, Deus, eu quero te servir, eu vou largar tudo pra fazer alguma coisa pra você, porque tá tomando meu tempo, eu não sei nem se é isso que eu quero pra minha vida, mas eu sei o que eu quero te servir, e eu quero fazer acontecer, eu quero ser usado, e é isso. E, meses assim, sabe? Tipo, não, Deus, o que eu faço? Eu não sei o que eu faço, se eu saio da faculdade, se eu vou fazer teologia, se eu vou fazer sei lá o que, sei lá, Deus, eu só quero te servir. E aí um belo dia, numa resposta muito simples, Deus falou assim, e aí galera, Mano Bacon aqui, só passando para avisar que esse Dá o Papo, como ficou muito grande, a gente resolveu dividir em 2 partes. Então tá encerrando aqui a primeira parte, esperem aí o próximo lançamento para ter a parte 2 desse Dá o Papo sobre servir a Deus, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus.